Oi, meu nome é Cibele e hoje estamos com mais um vídeo informativo aqui no canal do Núcleo Psicopedagógico. E hoje, eu e mais um amigo meu vamos falar sobre o tema de dislexia, que é um assunto que é pouco falado, tem poucos artigos, poucos livros, e eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. A gente tá numa situação pandêmica, então a gente pensou em fazer uma forma mais dinâmica, né? Então a gente vai fazer uma videochamada, eu e ele, e vamos discutir sobre o assunto, vamos falar informações, trazer conteúdos para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, só dá um comentáriozinho aqui embaixo e aproveita e já dá um like que ajuda muito no canal. Bom, vamos ver se o Vini tá online? Vini, tá na escuta? Oi, Si, tô aqui. Bom, primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Almeida e eu faço estágio junto com a Cibele lá no Núcleo, no qual nós entramos muito em contato com essa parte da psicopedagogia. Nós trabalhamos com criança e nos vem muitas das vezes crianças com casos de dislexia. E para começar a explicar, eu vou contar um pouco da história de como começaram os estudos nessa área. Em 1896, Pringle Morgan descreveu o caso clínico de um jovem de 14 anos, que apesar de ser muito inteligente, tinha uma incapacidade quase absoluta em relação à linguagem escrita, que designou de cegueira verbal. Desde então, esta perturbação tem recebido diversas denominações, como cegueira verbal congênita, dislexia congênita, estrefossimbolia, alexia do desenvolvimento, dislexia constitucional, parte do contínuo das perturbações de linguagem, caracterizado por um déficit no processamento verbal dos sons. Nos anos 60, sob a influência de correntes psicodinâmicas, foram minimizados os aspectos biológicos da dislexia, atribuindo as dificuldades leitoras e problemas emocionais, afetivos e a imaturidade. Em 1968, a Federação Mundial de Neurologia utilizou pela primeira vez a expressão dislexia do desenvolvimento, definindo-a como um transtorno que se manifesta por dificuldades na aprendizagem de leitura, apesar das crianças serem ensinadas com métodos de ensino convencionais, terem inteligência normal e oportunidades socioculturais adequadas. Em 1994, o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais, o DSM-4, incluiu a dislexia nas perturbações de aprendizagem, utilizando a denominação perturbação da leitura e da escrita, e estabelece os seguintes critérios de diagnóstico. E os critérios diagnósticos seriam o rendimento na leitura escrita, medido através de provas normalizadas, situa-se substancialmente abaixo do nível esperado para a idade do sujeito, quociente de inteligência e escolaridade própria para a sua idade. A perturbação interfere significativamente com o rendimento escolar, ou atividades da vida cotidiana que requerem aptidões de leitura escrita. Se existe um déficit sensorial, as dificuldades são excessivas em relação às que lhe estariam habitualmente associadas à leitura escrita. Em 2003, a Associação Internacional de Dislexia adotou a seguinte definição: dislexia é uma incapacidade específica de aprendizagem, de origem neurobiológica. É caracterizada por dificuldades na correção e/ou fluência na leitura de palavras e por baixa competência leitora e ortográfica. Essas dificuldades resultam de um déficit fonológico inesperado em relação às outras capacidades cognitivas e às condições educativas. Secundariamente, podem surgir dificuldades de compreensão leitora, experiência de leitura reduzida que pode impedir o desenvolvimento do vocabulário e dos conhecimentos gerais. Essa definição de dislexia é atualmente aceita pela grande maioria da comunidade científica. Bom, Vini, enquanto você ia falando, eu anotei aqui e tentar falar de uma forma mais geral do que é uma dislexia. E a dislexia, então, é caracterizada pela dificuldade da leitura e da escrita, certo? E ela não é uma doença, é um distúrbio, como você falou. E caracteriza-se pela lentidão da aprendizagem, dificuldade de concentração, palavras escritas de forma estranha, dificuldade de soletrar e troca de letras com som ou grafias parecidas. E esses sintomas que eu falei são sinais da dislexia, certo? Isso mesmo, Si. E vale ressaltar que as causas podem ser genéticas e ambientais. Na prática, quem não tem dislexia utiliza 3 áreas do cérebro enquanto está lendo:
A primeira faz a identificação das letras. A segunda parte faz com que entendamos o significado da palavra. E, por fim, uma terceira área processa todas essas informações. Em uma pessoa com dislexia, as duas primeiras áreas são menos ativas. E, em compensação, a parte frontal é obrigada a trabalhar mais e até o lado direito do cérebro é ativado. As causas mais comuns de dislexia são de origem neurobiológica, alterações cerebrais, um mau funcionamento, atraso no amadurecimento do sistema nervoso central ou falha na comunicação entre os neurônios, o que dificulta as funções da coordenação, perturbações no parto ou início da vida. E os sintomas tornam-se mais evidentes durante a alfabetização. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, o transtorno acomete de 0,5% a 17% da população mundial e pode manifestar-se em pessoas com inteligência normal ou mesmo superior e persistir na vida adulta. Bom, falando em sintomas, eu vou ler alguns sintomas aqui, porque eu também não quero falar bobagem, mas eu vou ler os sintomas da dislexia que foram pegos em fontes confiáveis, tá? E vale ressaltar também que os sintomas da dislexia são os mesmos para adulto e para criança. Só que a única diferença é que quando a criança tem dislexia, é mais fácil de perceber, porque a criança está naquela fase da alfabetização, então o adulto consegue perceber mais fácil. Agora, quando é adulto, já não é tão fácil assim, é um pouquinho mais demorado para perceber que a pessoa tem a dislexia. Então, eu vou ler aqui para vocês os sintomas da dislexia na primeira infância. Se caracteriza por dispersão, falta de atenção, atraso na fala e linguagem, dificuldade em aprender rimas e canções, atraso na coordenação motora e falta de interesse por livros. E aí, na idade escolar, a gente vê os tais sintomas: dificuldade na aquisição e automatização da leitura e escrita, desatenção, dispersão, dificuldade em copiar livros e lousa, dificuldade de acompanhar, né, na lousa, desorganização geral, ou seja, dificuldade em manusear mapas, dicionários, dificuldade em ler em voz alta e compreender aquilo que ele leu em voz alta. E também a gente não pode esquecer da baixa autoestima, por ele ser diferente dos outros colegas na sala de aula. Aí agora eu vou falar vou dar alguns exemplos, né, que eu acabei escrevendo aqui também, para vocês terem mais noção, né, do que é a dislexia. Trocar letras, principalmente as que possuem o mesmo som, como F, V, B, P, T, D. Pular ou inverter sílabas na hora de ler ou escrever. Fala prejudicada, não conseguir associar letras de som, confundir palavras que soam parecido, como macarrão, camarão, erros constantes de ortografia, lentidão na leitura, problemas de localização de direita e esquerda, dificuldades para estudar. E, além de todos esses sintomas, temos as comorbidades, né? Que são outras disfunções junto com a dislexia. Que tem a perturbação de atenção e hiperatividade, que é a ADHD, que é o que mais ocorre com pessoas disléxicas. Perturbação específica na linguagem, que é o PL. Descalculia, perturbação na coordenação motora, perturbação do comportamento, perturbação do humor, perturbação da oposição e desvalorização da autoestima, né? Que foi o que eu falei antes, que ele se julga diferente da sala e tudo mais. Então, isso deixa ele muito desanimadinho. E, tirando esses sintomas, né? Vini, será que você pode falar um pouquinho sobre o diagnóstico da dislexia, por favor? Claro. O diagnóstico é feito por exclusão, em geral por uma equipe multidisciplinar composta por um médico, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e neurologista. E antes de afirmar que uma pessoa é disléxica, é preciso descartar a ocorrência de deficiências visuais e auditivas.
déficit de atenção, escolarização inadequada, problemas emocionais, psicológicos e socioeconômicos que possam interferir na aprendizagem. É de extrema importância estabelecer o diagnóstico precoce da dislexia para evitar que sejam atribuídos aos portadores do transtorno rótulos depreciativos, com reflexos negativos sobre sua autoestima e projetos de vida. Ou seja, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais eficiente será o tratamento e o portador aprenderá a lidar com essas dificuldades. Feito o diagnóstico, é importante que o professor se junte ao profissional que tratará a criança e, dessa forma, combine uma maneira de aprendizado diferente. Não é só o psicólogo quem faz o diagnóstico, e sim o conjunto: professor, pais, fonoaudiólogo e psicopedagogo. Bom, lá no núcleo a gente aprende mesmo que esse tratamento tem que ser um tratamento multidisciplinar, né? E a gente também, nós psicólogos, quando eu falo a gente, somos nós psicólogos, a gente também tem que ter uma confiança com a família e com a escola, né? Porque os dois também vão trabalhar junto com a gente. Porque na família, os pais ou os responsáveis vão ter mais atenção para a criança, vão conseguir desenvolver atividades, estar junto com a criança, ver como que ela manuseia os objetos, ver como que ela aprende, né? E na escola é a questão mais da alfabetização. O professor tem que estar perto do aluno, tem que explicar para ele como faz. O professor também tem que ter a noção de como tratar esse aluno, como fazer a questão da avaliação desse aluno, né? Porque é uma coisa mais diferenciada, é uma coisa que o aluno tem a capacidade de fazer e que ele aprenda do mesmo nível que os colegas dele aprendem, só que o jeito diferenciado, do jeitinho que ele consegue aprender. E nós, psicólogos, a gente tem que estar junto, tem que saber o que está acontecendo em casa, tem que saber o que está acontecendo na escola, para ter uma noção para poder trabalhar com ele na clínica, né? Para poder trazer recursos que a gente possa trabalhar e ter todo esse acompanhamento com a criança. Isso, e vale lembrar que existem 3 tipos mais comuns de dislexia e que temos que identificar para poder ajudar o paciente. E eles são a dislexia visual, que seria a dificuldade em diferenciar os lados direito e esquerdo, erros na leitura devido à má visualização das palavras. A dislexia auditiva ocorre devido à carência na percepção dos sons, o que também acarreta dificuldades com a fala. E a dislexia mista, que é a união de 2 ou mais tipos de dislexia. E com isso, o portador poderá ter, por exemplo, dificuldades visuais e auditivas ao mesmo tempo. E na questão de algum teste interventivo, será que você pode falar pra gente se existe, se não existe? Porque tem várias pesquisas que a gente vê e só tem testes que são lá dos Estados Unidos e eu sei que são testes que a gente não tem tanta aquisição aqui no Brasil. Será que você poderia falar sobre essa questão de teste, por favor? Que existe, mas não é utilizado no Brasil. Em outros países você ainda vai poder encontrar algum autor que explique melhor o método utilizado. Bom, aí vocês me perguntam, né? Perguntam pra mim e pro Vini. Como que o psicólogo deve intervir na questão da criança que tem dislexia? Bom, sobre o que eu tinha falado antes, né? Na questão da questão do trabalho multidisciplinar, que a gente tem que ter apoio fonoaudiológico, neurológico e afins, o psicólogo, ele vai ordenar a questão da aprendizagem da criança para que ela tenha uma facilidade, né? A gente vai diagnosticar que tipo de dificuldade que ela tem, a gente vai diagnosticar qual é a facilidade dela, o que ela pode, quais recursos que ela pode recorrer para aprendizagem. Então, o psicólogo ele vai encaminhar a criança para ter essa facilidade de aprendizado, né? Com o jeitinho dela, claro, mas o psicólogo, ele vai fazer essa intervenção desse jeito, né? Claro que com o diagnóstico de vários outros profissionais, o psicólogo vai ler esses diagnósticos, vai ver o que a criança realmente está precisando, qual é os sintomas que ela apresenta dentro da dislexia, e aí nós, psicólogos, vamos tratar de uma forma coerente a dislexia da criança, né? Porque cada dislexia tem um nível.
Então, a gente tem que diagnosticar, tem que ver e tem que trabalhar de forma multidisciplinar, claro, vou ressaltar isso várias vezes, porque é necessário saber que não é só psicólogo que trabalha com essa área, são várias outras pessoas, outros profissionais que trabalham junto. E é um processo muito longo, a gente demora anos e anos para poder encaminhar a criança para um caminho certo da aprendizagem. É um tratamento bem demorado, é um tratamento que exige muita paciência, tanto dos pais, quanto da escola, quanto do psicólogo e quanto de todos os outros profissionais, né? Porque como é um problema assim no cérebro, a gente tem que ter muita paciência para saber como encaminhar essa criança, para também que ela não tenha aquela questão de tipo, eu sou uma pessoa diferente, eu não posso me cuidar, eu vou deixar de estudar para uma faculdade porque eu não sei, eu não tenho capacidade. Então, o psicólogo também pode ajudar nessa parte emocional da criança, né? Porque é uma questão que afeta muito. Quando a pessoa em si já tem um problema que se julga diferente das outras pessoas, a pessoa acaba se fechando no próprio mundo. Então, é muito importante a gente trabalhar nessa parte da saúde mental também da criança, porque a gente acha que a criança ela não é afetada, né, pela saúde mental. Muito pelo contrário, começa pela fase da primeira infância as questões da saúde mental. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter um trabalho muito rigoroso nessas questões e a gente tem que estar com a família, a gente tem que estar com o aluno, né, com a criança e com a escola para ela ter uma boa melhora, uma comodidade na questão que ela tem, né? Para ela conseguir se socializar na sociedade de uma forma mais clara para ela, que ela consiga se orientar, que ela consiga viver de uma forma que ela não vai sentir tanta dificuldade. E esse é o papel do psicólogo. O psicólogo, ele se encaixa aí. E se, para finalizar o nosso bate-papo, é importantíssimo salientar que o apoio da família é indispensável para o desenvolvimento e sucesso do tratamento. Os familiares devem incentivar cada sucesso obtido, tendo sempre muita paciência, lendo e se informando sobre o assunto. Atividades que podem ser desenvolvidas, é preciso levar em conta a diferença entre ler para os filhos e ler com os filhos. É importante visitar livrarias ou biblioteca com os filhos e escolher um livro adequado para que leiam juntos, trocando informações sobre essa leitura sempre que possível. Os pais devem se sentar ao lado do filho para acompanhar a leitura com ouvidos, olhos e coração. Feita a leitura, os pais podem propor jogos de perguntas e respostas sobre cada parágrafo do texto, pedir para que o filho conte o que leu e o que ouviu, buscar na memória assuntos relacionados com o tema da leitura atual, descobrir palavras no texto, entre outras que tornem a leitura uma atividade familiar, uma leitura compartilhada. Além da leitura, existem jogos de tabuleiro que envolvem conhecimentos gerais e podem auxiliar na assimilação, como palavras cruzadas. Elas tornam a leitura e a escrita uma coisa prazerosa e não um simples dever de casa. Na escola, o ideal é que crianças com qualquer tipo de necessidade especial sejam incluídas naturalmente nas atividades do grupo, não perdendo de vista as suas dificuldades específicas, contando com um bom senso pedagógico, sensibilidade e formação do professor. Ele saberá distribuir as tarefas de acordo com as possibilidades de cada um. Bom, Vini, eu amei estar vindo falar aqui com você sobre a questão da dislexia. Eu já atendi pacientes com dislexia e é muito bom poder vir e falar sobre o assunto, porque eu acho que é um assunto que ele é pouco falado, né, nos dias atuais. Muitas pessoas não têm conhecimento. Eu acho muito legal a gente falar, explanar a questão desse assunto. E eu agradeço muito por você ter participado dessa videochamada comigo, por você ter topado fazer esse trabalho comigo. E é isso. E esperamos para mais um vídeo de explicativo que vai sair semana que vem. E eu agradeço muito da gente ter feito isso junto. Eu também gostei bastante. Eu espero que nós possamos nos reencontrar mais vezes. Até mais. Bom, agora para você que ficou aqui assistindo a gente, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês
tenham aprendido um pouco mais sobre a dislexia e qualquer pergunta pode comentar aqui nos comentários que eu e o Vini vamos estar respondendo. Já deixa o seu joinha, como eu falei lá no começo, para ajudar a gente. Compartilha com seus amigos, pode ser psicólogo, pode ser qualquer pessoa, pessoas que têm filhos com dislexia ou até mesmo amigos adultos que tenham dislexia. Compartilhem com eles, porque isso dá uma grande visualização pra gente e ajuda muito no nosso trabalho, porque aqui a gente só quer dar informação para vocês e trazer conteúdos que são pouco falados ultimamente. Então, um beijo e obrigada a você que ficou até aqui escutando a gente. Tchau, tchau, até mais!